vamos lá, primeira dúvida, tá? A relação dos memos com o codebook proposto pelo Saldanha não ficou claro. Então, ó, observe o seguinte, são dois elementos diferentes, tá? Vocês observem que o livro do Saldanha, ele já foi escrito, se a gente for pensar, para quem vai usar uma ferramenta. Mas a palavra codebook, ele não quer dizer o uso de uma ferramenta. A palavra codebook em inglês se chama simplesmente livro de códigos, tá? Lembra que eu falei na aula passada sobre a definição constitutiva e definição operacional? Então, um codebook é simplesmente um quadro onde você coloca o nome do teu indicador, do teu código, e você vai dizer o quê? O que aquele código significa. Então, a definição teórica dele, então se tem um autor que define aquele código teoricamente, você coloca a definição do autor. E o que é a definição operacional? É um exemplo da fala do sujeito que me permitiria identificar, codificar, né, usar aquele código. Então, porque você já tem, quando você cria um código, gente, eu já tenho que abstrair, eu já tenho que pensar assim, o que o sujeito vai dizer e que eu vou colocar esse código? Aí você vai falar, mas professora, como que eu vou adivinhar? Você não vai adivinhar, você vai dominar a literatura sobre aquele tema. Então, você conhece tão profundamente a literatura, o que já foi escrito sobre aquele tema, que você consegue imaginar o que o sujeito fala para que você consiga atribuir aquele código. Então, o codebook, gente, é simplesmente um documento que você cria para que qualquer um que leia os seus códigos, ele saiba o que significa aquele código. Por isso que é um livro, codebook é livro de códigos. Tudo bem? Professora, para ajudar. Se eu estiver usando o Atlas TI, eu posso fazer esse codebook dentro de um memo. Exato. Não, aí é que tá. O codebook não é dentro do memo. Nós já vamos ver isso. O codebook é a definição do código, é no código. Essa é a diferença. O que é memo, gente? O memo é diferente. O memo sempre vai ser uma reflexão teórica, uma abstração que você fez, uma inferência que você fez. Então, o memo é tudo aquilo que você está olhando para os dados e você pensa assim, nossa, olha esse resultado que interessante. Agora, ele é interessante por quê? Porque a teoria diz uma coisa e eu encontrei outra. Ou porque eu encontrei exatamente o que a teoria dizia. Certo? Se você, quanto mais memos você tem, mais fácil vai ser você descrever o resultado dessa pesquisa. Se você não tiver nenhum memo, significa que você não fez nenhuma análise. Codificar, gente, como o próprio nome diz, é por etiqueta. Não é necessariamente analisar, refletir. É quase como uma etapa muito mecânica. Certo? Tudo bem, gente? Tá claro sobre essa questão? Vamos às dúvidas morfológicas. O que são as dúvidas morfológicas? Olhem só, se eu tivesse feito, tá, a lição de casa, tá, eu poderia ter colocado aqui, já criado o meu codebook. E de onde eu vou criar meu codebook? Por exemplo, eu tenho, só para vocês verem, deixa eu achar aqui, ó, eu tenho aqui uma memo que eu coloquei na minha memo todo o meu quadro teórico de análise, ó. Esse é o quadro teórico que eu estou utilizando para analisar esses dados. E nesse quadro teórico eu tenho aqui uma explicação do polo morfológico, ó. O polo morfológico corresponde ao design da pesquisa. Grosso modo, a escolha da abordagem utilizada, assim, as estruturas interpretativas, entre outras verdades, tá. Então, isso daqui, para mim, é a definição teórica do que é o polo morfológico.
Então, eu poderia ter entrado aqui, para não gerar dúvida, e editado o comentário e dito assim, olha, a definição constitutiva é essa daqui. A definição operacional, tá? O que eu vou cadastrar como definição operacional? O que o sujeito vai dizer? Eu vou colocar aqui, ó, qualquer menção que o participante faz que corresponda às etapas da pesquisa, métodos de análise, e eu posso depois ir recheando a minha definição operacional à medida que eu vou encontrando exemplos. Puxa, isso aqui é né? E aí, quando eu faço isso, tá? Olha aqui, ó, a minha definição operacional, a minha definição desse código fica aqui. Então, o que acontece no Atlas TI? Ele permite que eu vá criando o meu codebook, ó, aqui. E depois, se eu quiser, eu imprimo esse codebook. Eu imprimo e posso colocar até em anexo, em apêndice, no relatório da minha pesquisa. Certo? Então, eu vou... Ó, então, isso daqui é essencial. Ó. Então, por quê? Porque se gerar dúvida, a pessoa vem aqui e fala, ah, então é isso daqui que é a definição morfológica, certo? Então, vamos ver quais são as dúvidas morfológicas, tá? Ó, tinham várias, tá? Dia 25. Vamos lá. Vamos lá, vamos pegar aqui a primeira. Ó, a primeira dúvida morfológica. O processo de categorização será possível no processo... Opa, ó, vou arrumar aqui, ó. Nunca vou deixar assim comigo. No processo de categorização, será possível analisar as redes e conexões entre os códigos e categorias? Por que eu coloquei isso como dúvida morfológica, tá? Porque isso daqui se refere ao design da tua análise. Você tem que se perguntar para que eu quero fazer a rede? O que eu quero cruzar? Porque a rede é para te mostrar como as informações, tá, se relacionam. Mas para você pensar que você precisa fazer uma rede, você tem que ter essas subquestões geradas. Tá? Então, por exemplo, dessa análise que eu estou fazendo dos diários, tá? Eu poderia colocar, ter uma subquestão. Será que as dúvidas de ordem morfológica vêm mais dos mestrandos ou vêm mais dos doutorandos? Tá? Puxa, eu pensei nisso agora. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na minha... Depois eu vou explicar tudo. Ó, eu já estou no ó, na minha memo e eu vou colocar uma memo chamada Questões a serem respondidas pela pesquisa. Então, eu vou colocando aqui, ó, bom, uma primeira questão que eu tenho é: será que os estudantes, os doutorandos, apresentam mais dúvidas técnicas, mais dúvidas morfológicas? Olha, será que os mestrandos, desculpe. Por que eu estou colocando os mestrandos? Porque os doutorandos, dúvidas morfológicas que os doutorandos, porque eu imagino que um doutorando já consiga fazer o design da sua pesquisa, porque ele já fez uma pesquisa, pelo menos.
Tá? Então, eu penso, será que de fato isso é verdade? Tá? Puxa, mas eu pensei em mais uma questão. Quais existe um padrão entre as dúvidas morfológicas ou outras, certo? Enfim, isso daqui são memos que eu estou criando. Para quê? Ó, são memórias que eu estou... Puxa, mas eu preciso pensar nisso. Bom, então, o que eu estou colocando aqui? Ó? Então, vamos lá na dúvida que gerou essa daqui, que era, no processo de categorização, será possível analisar as redes e conexões entre códigos e categorias? Eu não tenho como responder isso. Porque primeiro vai depender, tá? Se você criou uma questão de pesquisa, se isso é interessante para o que você quer responder. Então, essa conexão você tem que saber. Ah, eu quero saber qual é a relação entre A e B. Se você não consegue abstrair, o software não vai te dar relação nenhuma. É você que conhece seus dados. Então, primeiro, né? Então, eu não sei, porque depende do design das questões que você fez para sua pesquisa. Tudo bem? Vamos ver a outra dúvida morfológica. O que faço depois da categorização? Como relaciono as categorias? O que crio depois da rede? Tá. Veja, gente, o que eu faço depois? Não existe receita. Você vai olhar para os seus dados e vai... Porque, veja, se você chegou a uma categorização, essa categorização nasceu porque você está respondendo a sua questão. Então, você tem que... e você não chega a uma categorização. Eu posso categorizar de um jeito e depois ir e categorizar de outro. Então, o que você tem que ter claro para vocês é que a análise qualitativa não tem receita. Não é primeiro eu codifico, depois eu categorizo, depois eu faço isso, depois eu faço aquilo. Não. Por isso que a análise qualitativa depende muito da capacidade do pesquisador de olhar para os dados e ver, será que eu tenho respostas aqui? Será que eu não tenho respostas aqui? Entendeu? Então, não tem etapa. Infelizmente, sabe assim, eu não tenho como dizer o que eu faço depois. Porque pode ser que você categorizou tudo e você olha e fala assim, não, eu preciso recodificar isso daqui. Eu preciso criar uns códigos bem, porque isso daqui não está respondendo o que eu quero encontrar. O Saldanha coloca a criação de um tema, conceito e teoria e depois a categoria. Como é esse processo? Então, observe o seguinte, como é que eu chego a uma teoria na análise de dados qualitativos? Primeira coisa, gente, eu tenho que codificar o que os dados estão dizendo. A partir do momento que eu codifico o que os dados estão dizendo, tá? Eu posso olhar para aquela codificação e falar, como eu posso combinar isso? Como eu posso verificar se tal código se relaciona com outro código? E depois disso, tá? Será que eu olho para tudo aquilo aquela recodificação e eu começo a ver, será que existe uma teoria por trás disso? Será que eu posso dizer que, por exemplo, as dúvidas morfológicas são sempre uma falta de conhecimento teórico? Isso pode ser uma teoria. Só que para eu chegar nessa teoria, eu tenho que ter um volume de dados qualitativos grande, gente. Então, esse é o primeiro passo. Tá? Então, é muito difícil você chegar a uma teoria com dados qualitativos, porque você tem que ter um volume de dados muito grande. Certo? Senão, o que você tem
é mais ou menos assim, é algo que ainda precisa ser comprovado, precisa ser, certo? Você tem o esboço de uma, quem sabe, de uma teoria. O modelo da figura 1.1, tá? Eu ia tirar foto para mandar. Bom, mas todo mundo tem aí a figura 1.1, que é aquela figura que ele tem um código, depois vai criando mais um código. Ele diz assim, ó, eu tenho uma categoria, nessa categoria eu tenho um código, mas aí eu tenho um código que tem um subcódigo, tá? E entre uma categoria e outra eu posso ter um tema, e esse tema gerar uma teoria. Então, o que ele está querendo dizer aqui para você? Olha, esse exemplo aqui da página 13, gente, é o exemplo perfeito de como eu chego a uma categoria. É quando eu consigo ver a teoria, quando eu consigo enxergar o quê? A relação entre os códigos, entre as categorias. Você deixa que lá na página 13, se vocês estão com o livro aí, ele mostra até uma relaçãozinha entre códigos, que pode ter. Então, quando você enxerga isso, tudo bem? Aí você vai ter o quê? Uma teoria. Mas quando você consegue enxergar uma relação, tá? entre os seus resultados. Aqui, ó, com sua experiência em pesquisa qualitativa, o melhor é um número mais amplo de código ou mais reduzido, gente? O melhor número é aquele que você consegue mostrar o resultado da sua pesquisa. Então, veja, se você acha que você está codificando muita coisa, você tem que parar e olhar, será isso é importante para o resultado ou isso não é importante para o resultado? Tá? Então, aqui também não existe receita, tá? Por exemplo, tá? Quando eu estou trabalhando com alunos PIBICs, normalmente eu peço para eles codificarem no geral. Então, eu vou, como se eu tivesse aqui, eu estou aqui, ó, por exemplo, eu falo para eles, olha, separe para mim quais as dúvidas teóricas, ou quais as dúvidas, e ele vai separando. Depois que ele separar as dúvidas teóricas, por exemplo, eu vou identificar e vou pedir para ele, agora vamos dividir. Que existem vários tipos de dúvida teórica, então vamos dividir as dúvidas teóricas. Mas esse é um processo que eu faço porque ele está num processo de aprendizagem, de codificação dos dados. Tá? Agora, se você já tem uma teoria bem clara do que você quer localizar, e você já tem os códigos, já são elementos dessa teoria, às vezes você já pode codificar direto. Tá? Então, também não existe receita, gente. O ideal é personalizar os códigos de acordo com as perguntas ou tentar criar códigos mais gerais. É a mesma resposta que eu dei acima. Se você personalizar os códigos, veja, de acordo com as perguntas, os códigos são códigos mais gerais. Certo? Porque se você fez, ó, aqui, o código, ele automaticamente, eu já personalizei os códigos com as perguntas. O que eu aprendi, o que estava enganado, o que eu sabia, quais são as minhas dúvidas. Eu podia ter pedido para você, escreva um texto indicando o que você aprendeu, elementos que você estava enganado, e aí eu teria que codificar tudo isso. Aí eu começaria separando. Bom, se eu tenho 4 perguntas em mente, vamos ver quem respondeu as 4 perguntas num único texto. Como era a vida dos pesquisadores antes de todas as ferramentas de suporte? Uma pesquisa com grande volume de dados, feita na mão, deveria ser um grande desafio. Veja, gente, se a gente fala em dados qualitativos, tá? De fato, é um grande desafio.
Se vocês levantam, quem está fazendo pesquisa na base da tese, no banco de teses e dissertações, vai ver qual é o maior número de entrevistas ou observações que alguém faz, ou alguém fazia, tá? Então, o que acontece com esses recursos? E o processo, gente, era processo que a gente chamava de bricolagem mesmo. Recortar, colar. Imagine, gente, antes, porque a pesquisa qualitativa nos Estados Unidos já data dos anos 50. 40, já tinha, logo pós-guerra, tá? Já tinha as pesquisas, já existiam as pesquisas qualitativas, tá? Imagina como que eram feitas se a gente não tinha nem copiadora, nem xerox, tá? Se eu recortasse, colasse, né, eu tinha que fazer o quê? Reescrever, o que eu tinha que fazer? Como utilizar os membros da análise? Ainda não consegui a diferença entre leaping e splitting. A aula passada a gente comentou, né, do leaping, que seria o quê? O splitting é quando você está abrindo um código. E o leaping, você está agrupando. Certo? Então, esse movimento pode ser constante na pesquisa. A gente diz assim, tá? Que a gente para de fazer ensaios de codificação, categorização, na hora que encerra o tempo, ou de publicar o artigo, ou tem uma data lá, eu tenho que publicar, ou eu tenho que entregar a tese, ou relatório de pesquisa, porque senão você pode ficar fazendo ensaios e ensaios em cima dos dados analisados. Considerar na Poderia voltar, professor? Oi, pode falar. Poderia voltar. O leaping, então, é quando agrupa os códigos. Isso, exato. E o splitting é quando você tem um código grande e você vai fazer o quê? Você vai explodir. Por exemplo, quando eu tenho aqui, o que eu aprendi, quais as minhas dúvidas? Isso é um código que ele criou para mim, não é um código? É um código tanto quanto esse. Quando eu abro esse código, quais as minhas dúvidas, o que eu vou fazendo? Eu vou recodificando, eu vou abrindo em vários códigos. Considerar na codificação apenas o que é relevante, momentos chaves, segundo Saldanha, e tirar o resto fora. Na realidade, eu não posso perder o foco da minha questão de pesquisa, é isso que ele quer dizer. Quando você começa a analisar seus dados, a entrevista, o memorial que você fez, você vai achar assim, puxa, olha quanta informação, só tem que... Isso responde a minha pergunta ou não? Então, não codifico. Então, é isso que ele está falando. A relevância vem pela sua questão de pesquisa. Mas nem sequer colocar esses dados não codificados no relatório? Não, porque ele não responde a sua questão de pesquisa. Certo? Então, se você não codificou, é porque essa questão é outra coisa, não é a sua questão de pesquisa. Esse é bem interessante, Por que isso tudo está no morfológico, gente? Porque eu preciso prever isso no design da minha pesquisa, tá? Sugestão, pesquisador, verificar essas interpretações desenvolvidas até agora com os próprios participantes. Como fazer isso, tá? Da mesma forma que eu estou fazendo aqui com vocês. Eu codifiquei as dúvidas de vocês como morfológicas. Alguém pode dizer para mim, não, eu não considero isso uma dúvida morfológica. Eu não considero, porque eu queria dizer tal coisa, e não isso, a minha questão não era teórica. Eu não escrevi aí, mas eu queria falar como fazer isso no Atlas TI. Então, isso passa a ser o quê? Uma dúvida técnica. Certo?
matriz de dados é diferente de codificação? Na realidade, quando você codifica, a tua codificação vai gerar uma matriz de dados codificados. Então, são coisas diferentes, mas que eu só vou ter a minha matriz de dados depois que eu tiver o quê? Os códigos. Aí eu vou conseguir enxergar o que cruza com o quê. Então, é uma matriz mesmo. Eu vou ter o código A aqui e o código A lá. Então, o que cruza? Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar aqui um exemplo para vocês. A gente vai ver isso no futuro, tá? Ó, uma tabela de concorrência é o melhor exemplo de uma matriz, tá? Vamos pegar aqui. Ó, aqui eu tenho todos esses códigos e eu tenho os mesmos códigos. Aliás, aqui eu tenho esses códigos aqui. Ó. Aí eu consigo, olha aqui, ó, isso é uma matriz. Tá? Eu consigo enxergar que as minhas dúvidas, tá? Se eu tirar, não vou tirar o filtro agora. Mas se eu tirasse o filtro, eu poderia ver que as minhas dúvidas podem estar em vários, ó. Tá? Então, eu tenho 33 dúvidas técnicas, sendo que 8 dúvidas estão aqui, olha. 8 são da aula de hoje, porque eu filtrei, porque eu só queria ver a aula de hoje. Então, isso é uma matriz. Tá? E aqui embaixo, olha, por isso que é matriz de dados, porque não é de números, ó. Eu tenho dados aqui, ó, que se cruzam, tá? Quando eu clico 8 aqui, se eu vier aqui, ó, eu consigo enxergar o quê? As 8 citações aqui. Certo? Ó. Então, eu consigo enxergar as 8 citações minhas aqui. Então, isso daqui é uma matriz de dados e aqui estão os dados. É como se dentro desse quadradinho aqui, eu tivesse todas essas falas de sujeito aqui. Então, isso eu consigo ver com o software. Quem consegue fazer isso com a mão, gente? Então, essas são as vantagens que a gente vê. Já falei sobre dúvida... sobre looping split. Passo a passo para analisar, depois que coloco os dados no software e crio o código. Gente, uma triste informação, não existe passo a passo para analisar. Sabe, a gente precisa de passo a passo quando eu não domino a teoria. Então, eu preciso de alguém que fique me dizendo assim, bom, então agora que você enxergou isso, tenta enxergar isso. Então, o passo a passo para analisar, ele acontece pela minha criação de subquestões que possam nortear o meu processo de análise. Então, aí eu tenho assim, bom, então agora eu respondi essa questão, agora eu vou olhar de novo porque eu quero responder essa, agora eu vou olhar de novo para responder essa. Então, se você não conseguir criar o passo a passo do seu processo de análise, ninguém consegue criar para você, nem o seu orientador. Tá? Por que nem o seu orientador? Porque quem conhece a especificidade do referencial teórico que você está usando é só você. Tá? Quem fez as leituras em cima das outras pesquisas, quem que viu o que as outras pesquisas encontraram, foi só você, não foi teu orientador. Tá? Porque por mais que ele conheça a área, ele conheça a temática, tá? Que você está investigando, ele não, se ele já tivesse feito essa pesquisa que você está fazendo, você não precisaria fazer. Entendeu? Então não existiria razão de ser a tua pesquisa. Alguém quer falar alguma coisa? Professora, Oi, Reginaldo, pode falar. Posso dizer, então, podemos dizer que não existe um passo a passo pré-estabelecido, né? Ele vai ser construído, né? Pelo pesquisador, né? Mas aí é que Mas tá. existem algumas... Pode falar. A minha questão é assim, mas existem tarefas ou atividades que devem fazer parte desse movimento, né?
tanto tarefas técnicas dentro do software. Então, a gente poderia elencar algumas tarefas que precisariam ser realizadas. E isso daria. Veja, é que na realidade as tarefas não são dentro do software, tá? Porque o que eu mais, nesses anos ensinando análise de dados, tá? O que eu mais observei, que quem tem dificuldade de usar o software é porque não sabe fazer uma análise na mão. Ele não sabe ele não conseguiu desenhar o que ele quer buscar nos códigos, no software. Então, ele não conseguiu, por exemplo, do referencial teórico. O referencial teórico dele, da pessoa, é uma colcha de retalhos. E ele não conseguiu tirar daquele referencial teórico os elementos que ele precisa enxergar na entrevista. E o pior de tudo, ele já até fez a entrevista sem ter essa clareza. Você entendeu? Por quê? Porque quando você tem o teu quadro teórico bem formulado, tá? Quando você sai para campo para entrevistar, você tem ele em mente, sabe? Puxa, mas eu preciso perguntar isso porque eu vi uma pesquisa que deu esse resultado. Eu vi o autor fulano de tal já escreveu que quando o professor se confronta com o desafio tecnológico, ele abandona o uso dos recursos tecnológicos em sala de aula. Eu li isso. Então, eu tenho que, de alguma forma, descobrir se isso acontece. Você entendeu? Então, se esses elementos não estiverem claros, na construção do teu instrumento, da tua coleta, dos seus, né? Na tua coleta, se você não tiver esse referencial teórico claro, você não vai conseguir desenhar o seu processo de análise. Entendeu? Então, é quase como você tem que fazer um ensaio manual, porque você fala assim, bom, se eu coloquei, então eu estou lendo um texto, tá? Ah, esse pedacinho aqui corresponde a desafio no uso da tecnologia. Por que eu pus esse post-it aqui? Ah, um post-it que eu coloco aqui, no software é um código que eu crio. Você entendeu? Então, é essa relação, que o software, ele vai simular as mesmas ferramentas que você usaria manualmente. Então, é essa a ideia. Bom, então vamos ver agora a dúvida de planejamento, vamos ver se teve no dia 25. Ó, no dia 25 não teve nenhuma dúvida de planejamento. No dia 25, teve um sem dúvidas que eu lembro, mas eu não sei se era do dia 25, pode ser que fosse do dia... Dúvida técnica, teve várias. As técnicas é tranquilo, né, gente? As técnicas são fáceis de responder. Fáceis de responder depois do uso do software. Ó. Quero aprender... Vou achar aqui. Na prática, como fazer na prática o que aprendemos no primeiro capítulo, como codificar. Você vai ver que é muito simples, nós vamos aprender hoje. Outra dúvida técnica, como era a vida dos pesquisadores, tá? Com um grande volume de dados, quais ferramentas de suporte, tá? Então, eu já respondi, mas... Qual a importância da formatação prévia, inserção de marcação, negrito, itálico, do texto que será inserido na análise? Justamente para você, vamos supor que você está fazendo entrevista, tá? Para você distinguir, vamos supor que você está fazendo uma análise do discurso, e nessa análise do discurso, você quer também que a forma como a pessoa te respondeu vai interferir. Se ela titubeou para responder, se ela teve que pensar, certo? Então, aí você teria que fazer marcações para você conseguir analisar. Então, isso não é do software. Isto é, mesmo se eu fizesse a minha análise manual, eu teria que fazer esse processo. Tá?
Também dúvidas referentes à instrumentalização técnica do processo no Atlas TI, tá? Veja, a técnica do processo de análise no Atlas TI, ela vai ser, volto a dizer, a mesma que seria manual. Então, a minha dúvida como pesquisadora tem que ser assim, qual vai ser o desenho da minha pesquisa? Quais são as etapas? Como é que eu vou fazer? Eu estou com 10 entrevistas na minha frente. O que eu vou fazer primeiro com essas entrevistas? Então, eu tenho que simular o que eu faria manual, para daí pensar como eu vou fazer isso no software. A forma de inserção dos dados, quanto aos tipos de dados, como, por exemplo, dados exportados do WhatsApp para e-mail que tem diferentes tipos de dados, vídeos. Veja, não tem problema nenhum. Vai ter uma forma de tratamento diferente, tá? Um dado exportado do WhatsApp, tá? Ele é um documento texto, um documento Word que você vai entrar no software. Vamos ver, teve dúvida teórica na aula do dia 25? Teve. Olha aqui, ó. Conceito e aplicação da inferência, gente. Para eu conseguir inferir, novamente eu volto para quê? Eu tenho que dominar a teoria. Entendeu? Então, a teoria que eu digo, a teoria é referente ao que eu estou estudando. Se essa teoria veio de um único autor, se essa teoria veio da minha busca em diferentes pesquisas que investigaram, né, aquela temática, mas eu tenho que dominar. Se eu não dominar, você chega no final da análise e diz, tá, mas e agora? O que eu tenho? Eu não inferi nada. E você não aplica inferência, você não faz inferência no final. Você vai fazendo inferências durante o teu processo de análise. E ao final você pode ver se essas inferências, tá? Se você confirma ou aquilo que você viu em um dado, ou se aquilo é recorrente em outros dados. As categorias de análise definem-se como uma base na teoria. Sim. Os códigos identificados podem fazer parte de uma categoria? Depende. Ele pode fazer parte de diferentes categorias. Vai depender da relação que você quer estabelecer com eles. Ou ainda ser verificada outra categoria que não esteja a priori na literatura também. Certo? Então, olha, tudo isso daqui é possível, mas a base de tudo isso é o quê? Eu tenho que ter domínio da teoria que eu estou usando para análise de dados. Como saber possui coerência? No caso de ser um campo teórico relacionado a um tema escasso, principalmente tratando... Gente, a gente tem que ver o seguinte, tá? Por que o tema é escasso? O tema é escasso, tá? Porque eu não tenho uma boa pergunta, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você não está buscando o tema como deveria, tá? É muito fácil você dizer que o tema é escasso, mas existem temas correlatos. Tá? E se o tema é escasso, na realidade eu tenho que ter a luz de que teoria que eu quero analisar aquele tema. Tá? Então, eu vou ser sincero para vocês, tá? Até hoje, de tudo que eu orientei, eu não vi nenhum tema escasso. Tá? Muitas vezes o tema escasso era falta de buscar o elemento correto. Tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essa escassez do tema para não levar uma invertida na banca. Alguma dúvida? Alguma dúvida, gente? Nenhuma? Há uma lógica crescente ou decrescente entre o conceito de código, categoria, tema, conceito, afirmação ou teoria.
Não existe uma lógica crescente ou decrescente, porque, olha só, o nível mais básico, ó, vamos pensar assim, a lógica é, qual é o nível mais baixo, mais simples da informação? É a fala do sujeito. A fala do sujeito que a gente chama o quê? De citação. Quando o sujeito fala alguma coisa. Tá? Esse é o nível mais baixo. Agora, quando eu agrupo várias falas, eu vou agrupar essas várias falas dentro do quê? De um código. Ah, o sujeito falou bem, positivo ou falou negativo? O sujeito falou A ou falou B? Então, eu tenho um código. Então, o código agrupa várias citações. Agora, o que é uma categoria? A categoria é um agrupamento de códigos. Quando você enxerga alguma relação, ou mesmo às vezes sem enxergar a relação, você quer criar uma categoria dizendo, ó, esse tema A se associa com o tema B, então isso aqui eu chamei uma categoria, associação entre A e B. Então, é esse nível de relação. Agora, um tema, tá? Eu posso ter, dentro de um mesmo tema, eu posso ter várias categorias, mas eu também posso ter temas dentro de categorias. Então, a única relação que a gente estabelece mesmo hierárquica é entre categoria, código e citação. Certo? Agora, o restante, conceito, isso são coisas diferentes. Conceito, teoria, isso não tem, são outras coisas, não tem? Vamos ver aqui agora. Quando um código não vira uma categoria? Quando ele é pouco recorrente. Por exemplo, olha aqui, ó. Vocês acham que dúvida emocional vai virar uma categoria? Hã? Não, porque ele tem um só, né? Exato. Não tem como ele virar uma categoria, porque eu só tenho uma citação. Só uma pessoa teve uma dúvida emocional. Então, eu não tenho como dizer que a minha disciplina provoca diferentes tipos de dúvidas emocionais. Pode até provocar, mas ninguém falou, certo? Tudo bem, gente? Hã? Certo? Professor. Agora, oi, pode falar. Mas daí a gente usa uma base quantitativa daí para a quantidade de ocorrências do fato para chegar nessa conclusão? Sim, porque como é que eu vou subdividir? Categoria é algo abrangente e que tem embaixo dele diferentes elementos. Essa é a definição de categoria. Senão não é uma categoria, senão é um elemento único. Entendeu? Então, categoria é algo que é como se fosse, eu tenho um guarda-chuva e esse guarda-chuva tem pontas, para eu poder dizer. Então, Sinto muito, algo deu errado. Tente novamente. Meu relógio falou, tá? O relógio tem vida própria. Escutaram? Não, gente, sério. Esse relógio... então, ele disse que alguma coisa deu errado. Nada deu errado, tá? Então, mas entendeu, Reginaldo? Porque eu não tenho como agrupar, como abrir. Então, agora, ao contrário, então, o que me faz, assim, pensar que eu posso ter uma categoria é o número. Porque aqui, ó, dúvida morfológica. Puxa, eu tenho 14 citações de dúvida morfológica. Aí eu faço a seguinte pergunta. Será que as dúvidas morfológicas são sempre as mesmas? Certo? Aí, mas eu não tenho certeza, pode ser que não. Pode ser que justamente no grupo de alunos desse semestre, as dúvidas morfológicas sejam sempre a mesma. Daí, dúvida morfológica pode ser que não seja uma categoria, você entendeu? Porque eu não tenho diferentes tipos de dúvidas morfológicas. Mas se eu for na literatura, tá? Olha aqui, ó, eu vou pegar meu quadro teórico aqui, que eu deixo ele assim, sempre à mão, tá? No meu quadro teórico de análise,
eu tenho aqui que o polo morfológico, tá? Na explicação do que é um polo morfológico, eu tenho aqui, ó, ao design da pesquisa, assim como diversidade aos diferentes tipos de pesquisa, a combinação dos métodos de análise, tá? A liberdade de complementar métodos. Então, veja, a própria definição aqui na teoria que eu uso já diz que o polo morfológico pode ser diferentes coisas. Se eu olhar essas 15 citações, tá? Essas 15 falas que eu registrei de vocês, e nessas 15 falas eu só tiver que vocês só tinham dúvida quanto à combinação do método de análise de dados. A que conclusão que eu cheguei? Eu cheguei à conclusão que, apesar da teoria dizer que no polo morfológico eu tenho diferentes perspectivas que devem ser abordadas, as dúvidas dos estudantes só contemplam uma das categorias do polo morfológico. Uma das subcategorias, um dos elementos da categoria do polo morfológico. Entendeu? Então eu vou dizer que nesse caso, tá? As outras nem apareceram. Então esse indicador quantitativo é como é que eu posso dizer? É um sinal de alerta. Dúvidas referente à leitura e codificação dos dados e a interpretação dos dados, tá? Então, aqui voltamos, de novo ao quê? Ó, eu tenho esse desenho aqui, olha, na realidade essa dúvida é a dúvida por quê? Porque tudo vai ter que nascer da minha teoria. Existe algum, isso aqui é super importante, algum parâmetro para identificar se os dados coletados foram suficientes? A saturação. Então, quem trabalha com a Ground Theory, você pode começar a analisar as entrevistas sem ter terminado. Porque quando você vai analisando as suas entrevistas e você começa a ver, puxa, mas todo mundo está falando a mesma coisa, por que eu vou entrevistar mais gente? Então, isso aí é o conceito de saturação. Quer dizer, as respostas estão se repetindo, talvez não precise mais. O processo de passar conceitos para a teoria. O que é isso, gente? Isso daqui é o resultado final. Quando eu respondo a minha questão de pesquisa, significa que eu formulei, eu coloco uma teoria entre aspas, tá? Mas é a teoria em relação ao quê? Aqueles dados que eu tinha, ou eu formulei conceitos em relação àquilo que eu tinha. Tá? Quando quando eu consigo responder minha questão de pesquisa. Então, não é uma passagem. Eu vou olhar e vou falar, isso responde a minha questão ou não responde? Se não responde, eu tenho que continuar brincando com esses dados, recodificando, agrupando, abrindo, né? Fazendo um movimento lá que ele fala de leaping e splitting, até eu chegar a uma resposta. Eu estava na dúvida teórica. Foi isso, acabaram as dúvidas da aula passada.